Olá, meu nome é Alberto Toledo, especialista da fábrica, e o tema de hoje é ajuste de 3 pontos. Isso mesmo, né? Muitas vezes a gente está falando de ajustar 3 pontos e a gente se preocupa somente com a sensibilidade, né? Ou com o ajuste lateral, né? Do estabilizador, e a gente, a gente não repara nos principais ajustes que devem ser levados em consideração quando a gente fala de capacidade de tração, né? Quando a gente fala de melhor equilíbrio entre trator e implemento. Então hoje temos um exemplo aqui, né? Nós estamos falando de um trator pequeno, de 95 cavalos, mas nós estamos com um conjunto aqui que é para representar toda a categoria de 3 pontos, tá? Nós não estamos falando de trator de 90 cavalos não, nós estamos falando da gama de 50 a 500 cavalos. Então, esse subsolador é para representar os equipamentos de 3 pontos de penetração, né? E aqui está o meu conjunto de 3 pontos. Vamos lá, pessoal. A primeira regra, né? Quando a gente vai ajustar um sistema de 3 pontos, a primeira regra, quando você acopla o trator ao implemento, você tem que levar esse implemento a campo e você tem que, independente da velocidade e marcha de trabalho, você tem que buscar a profundidade desejada de trabalho. Então, quando você pega o trator, esquece, não fica querendo ajustar o trator parado aqui. Por quê? Porque ele não está em condição de operação. O implemento está sobre o solo ainda. Então, a gente tem que acoplar esse implemento aqui com os ajustes mínimos que você precisa, né? E levar para o campo. Levou para o campo, vamos colocar esse implemento na profundidade de trabalho. Nesse momento, eu não estou ajustando sensibilidade nada, eu só quero ver como que vai ficar a geometria do sistema em condição de trabalho. Porque quando esse implemento entrar 40 centímetros no chão, 45 centímetros no chão, toda essa geometria muda. E qual é a regra, né? Qual é o limite? Aqui também existem limites. E o primeiro exemplo que eu vou dar de limite é a posição do meu terceiro ponto, exatamente, esse é o que a gente chama de terceiro ponto, né? Bom, vamos lá, pessoal, imagina que o meu implemento está fazendo força no meu 3 pontos, né? Muita gente acha que quando eu estou tracionando um subsolador, o meu subsolador está puxando, né? Puxando o meu 3 pontos para trás. Negativo, negativo, é o oposto. Quando eu estou tracionando um equipamento como um subsolador de penetração, o meu terceiro ponto aqui, ó, ele está empurrando o meu trator para baixo, né? Vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, vamos ver se eu consigo dar um exemplo para vocês. Imagina esse equipamento. Imagina que isso seja um morão de cerca, né? Então eu tenho um morão de cerca. Se eu amarrar uma corrente no meu morão de cerca, no meio do meu morão de cerca, e puxar esse morão de cerca, para onde vai a ponta do morão de cerca? Quando você puxa o morão de cerca vem para o sentido do trator. E é isso que acontece aqui, porque quando o meu equipamento, o meu subsolador, está penetrado no solo, ele é um morão de cerca. Então a cabeça desse implemento toda está fazendo força no sentido de empurrar o trator. Então vamos lá de novo, a primeira dica, a primeira regra de ouro, ó. Trator, imagina aqui, eu estou empurrando o meu trator para frente. Então quanto mais força eu estou tracionando, mais essa cabeça está empurrando esse 3 pontos para onde? Essa é a dica de ouro, ó, para baixo. Estou forçando a traseira do meu trator para baixo, ele tem mais tração, porque todo esse peso que eu poderia estar jogando fora, toda essa força, ela está sendo transferida para a traseira do trator, forçando a traseira do trator no chão. Você tem mais aderência, mais contato. Se esse 3 pontos, quando ele estiver abaixado, em condição de trabalho, ficar em linha reta, você está perdendo essa força. Essa força está sendo dissipada no conjunto. Então você não tem uma adição de tração nesse trator. Esse trator está neutro. Agora imagina, né, essa na verdade é a dica de ouro. Imagina se você colocou o implemento em condição de trabalho e o seu 3 pontos ficou para cima. O que está acontecendo? Você está tirando a traseira do chão, exatamente isso. Esse implemento está empurrando a traseira do chão do meu trator para cima.
eu estou perdendo tração, isso mesmo. Então, às vezes você vê a diferença de um trator do vizinho trabalhando bem e o seu não está, no mesmo implemento. Às vezes na hora de engatar você achou mais fácil, que o pino melhor foi aquele ali, você acaba deixando ali e não nota que o seu 3 pontos ficou para baixo. Então, para finalizar, pessoal, 3 pontos em qualquer operação, levemente inclinado para o sentido do trator. Sempre você está aproveitando esse esforço. Lembrando que existem tratores que a sensibilidade do 3 pontos, ela é ingressada pelos esses 3 pontos, né? Pelo ajuste do 3 pontos. A gente sabe que quanto mais para cima, você tem mais sensibilidade, e para baixo menos. Então você tem que levar em consideração, independente do ajuste, da ondulação, que esse trabalho esteja acontecendo, ok? Então, quando isso está acontecendo, você tem o quê? Um conjunto equilibrado, né? O ajuste lateral aqui, ó, você só precisa ajustar o quê? Quando o meu trator está trabalhando, ele tem que ter uma folga, né? Uma folga não tão grande, mas uma folga para trabalho. Por quê? Porque o subsolador ele é uma âncora. Quando o trator entra, quando o implemento penetra no solo, o trator ele fica até difícil de virar. Por quê? Ele é uma âncora. Então você tem que ter, com o implemento penetrado no solo, uma folga, né? Que é o que a gente ajusta nas laterais. Ele tem que ter essa folga. E quando o trator, quando o 3 pontos é levantado, deixa eu acoplar aqui, quando o 3 pontos é levantado, ele tem que fixar o implemento, ele tem que segurar, até para o implemento não ficar batendo na hora da manobra, causar algum desgaste ou quebrar alguma coisa, ok? Temos aqui um ajuste que é pouco utilizado, mas é muito importante, pessoal. É o ajuste daqui, ó, da ondulação do meu braço, né? Então, percebe-se que a gente tem um implemento, falando em implemento de superfície, né? Imagina que eu tenho uma roçadeira, por exemplo, um implemento de superfície. Quando a roçadeira está passando num lugar de declive, de inclinação, esse 3 pontos ele está travado, ó, ele não está ajudando. Mas se eu virar o meu pino aqui, ó, e colocar ele na opção de oblongo, olha aqui, ó. Agora que eu tenho um ajuste, né? Então esse trator agora, ele está independente do implemento. O implemento está copiando o solo, né? Só fazendo esse ajuste aqui, ó. Não, Alberto, não é um implemento para copiar solo, é um implemento de penetração. Ele tem que ir do jeito que o trator tá. Vem aqui, simplesmente muda a posição, ó. Pronto, travado, ok? Então, pessoal, espero que a dica sirva no dia a dia. Notem isso. Tá passando de caminhonete, olhou o trator trabalhando, para na lateral do trator e analisa. Isso aqui em condição, o 3 pontos em condição de operação, levemente inclinado para frente. Essa é a dica de ouro de hoje. Ok, pessoal? Obrigado.